Estamos de volta para mais uma aula, nessa manhã de quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e agora convido vocês a assistir mais uma aula de língua portuguesa. Desta vez, o nosso conteúdo será sobre sinais de pontuação. Professor Ricardo, mas nós já estudamos esse conteúdo. Já estudamos. E agora a gente vai reforçá-lo novamente. Sabe por quê? Porque nós sempre precisamos buscar aprender cada vez mais. E para isso, qual vai ser a nossa habilidade de hoje? Reconhecer os usos do ponto final, ponto de exclamação e de interrogação. Então, esses sinais de pontuação, eles estão sempre presentes nas nossas atividades. A gente sempre costuma vê-los. Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, mas tem alunos que ficam se perguntando, mas para que serve cada sinal de pontuação desse? É para isso que nós vamos focar nesses sinais de pontuação, tá certo? Vamos lá então. O ponto final é colocado ao final da frase, indicando o final dela. É usado em frases afirmativas e negativas. Ou seja, vocês vão ver o ponto final sempre no final da frase. Que tipos de frases, professor Ricardo? Frases afirmativa ou negativa. Vejam bem. Se eu falo, você está assistindo a minha aula, eu estou afirmando algo. Então, se eu falo para você, você está assistindo a minha aula, terminei essa frase, eu coloco o ponto final. Agora, uma frase negativa. Você não assistiu a aula de ontem. Quando eu coloco a palavra não durante a frase, eu estou negando, eu estou fazendo uma frase negativa. Você não assistiu a aula de ontem. Ponto final. Aí, você viu que utilizamos o ponto final sempre no final da frase. Eu não vou colocar no início, ponto final. Vocês não vê nenhuma frase começando com ponto final. Você sempre coloca no final da frase e aí a frase é afirmativa ou negativa. Vamos para outros exemplos aqui. Marcela viajou com seus pais para Parnaíba. Olha aqui. Essa frase é afirmativa ou negativa? Vejam bem. Marcela viajou com seus pais para Parnaíba. Lá no final da frase, foi usado o ponto final. Indica que a frase terminou. Não tem mais nada para contar. E essa frase, ela é afirmativa. Por quê? Porque aqui, ó, eu estou afirmando que ela foi para Parnaíba com seus pais. E por que ela não é negativa? Porque eu não usei a palavra não durante a frase. Compreenderam? Vejam outra frase. Marcela não gosta de viagens longas. Olha aí. Marcela não gosta de viagens longas. Concluí a frase, coloquei lá no final o quê? O ponto final. Ou seja, eu estou concluindo a frase. Se eu coloco ponto final, concluí a frase. Mas aí eu pergunto, essa frase é afirmativa ou negativa? Essa frase ela é negativa, porque tem aqui, ó, durante a frase, a palavra não. Marcela não gosta de viagens longas. Ou seja, ela gosta de viagens curtas. E aí? O que nós vamos explorar agora? Já temos ali, ó. E ele está todo feliz. É o ponto de exclamação, minha gente. Vejam bem. É usado para indicar que a frase expressa uma admiração,
medo, entre outros sentimentos. Vejam só. Ponto de exclamação você usa para expressar seus sentimentos. Admiração, medo, raiva, alegria, fúria, ira, paixão, carinho. Então, tudo que envolve sentimentos, no final da frase você coloca o quê? O ponto de exclamação. Vejam bem. Quando você olha para um bolo, você arregala os olhos e diz: nossa, que bolo bonito! Você está admirando o bolo, então você usa o ponto de exclamação. Quando você está ali dentro da água e de repente você vê um tubarão, você diz: socorro! Quando você grita socorro, você está demonstrando um sentimento. Sentimento de quê? De medo. Olha aí. Sensação de perigo. Vamos lá aqui, ó. Vamos verificar outros exemplos na nossa prática. Que cachorro bonito! Então, quando você passa por uma rua, você vê ali um cachorro passeando, você fica admirada com a beleza que esse cachorro tem, você vai dizer o quê? Que cachorro bonito! Aí você, ó, usou o ponto de exclamação, porque você está expressando o sentimento que você teve por ele. Mas também, você pode dizer: nossa, não gostei desse cachorro, se você não achou ele bonito. Então, quando você diz: nossa, não gostei desse cachorro, você também pode estar utilizando o ponto de exclamação, porque você está expressando o seu sentimento. Outra frase: socorro, socorro. Aqui, vejam bem, você utilizou 2 vezes o ponto de exclamação. Para quê? Para dar ênfase àquilo que você está sentindo. Você pronunciou a palavra socorro, você terminou uma frase. E aí você continua novamente gritando socorro. E aí você usa novamente o ponto de exclamação. E aí, outro detalhe interessante, você pode dizer: professor, mas se eu gritar outras vezes a palavra socorro? Cada vez que você terminar de escrever a palavra socorro, você coloca o ponto de exclamação, porque vai dar cada vez mais ênfase e mais sentimento ao que você está sentindo. Ponto de interrogação. É indicado para frases que expressam uma pergunta. Ou seja, perguntou alguma coisa? Lembre-se que tem que usar o ponto de interrogação, ok? Você fez a tarefa hoje? É uma pergunta, ponto de interrogação. Você já escovou os dentes? É outra pergunta, ponto de interrogação no final. Você está gostando da aula? Coloca novamente o ponto de interrogação. Agora, vejam só. Olha aqui a pergunta. Qual é o seu nome? Eu estou fazendo uma pergunta para você. Então, se eu fiz a pergunta, termina a pergunta, eu coloco o ponto de interrogação. Por que você não foi para a escola? Estou fazendo outra pergunta e aí eu coloco novamente o ponto de interrogação. Assim, vocês percebem o quê? Que sempre que você está fazendo a pergunta, você tem que colocar o ponto de interrogação, porque senão a pergunta não será concluída. Tá certo? Entendido? Compreendido? Agora, vamos aprofundar um pouco mais o assunto? Vamos lá? Ela foi muito marcante por ser uma professora
porque interagia muito com a turma, com suas ideias criativas. Vejam bem, esta frase, vocês lembram que ela estava em um dos relatos que a gente fez a leitura hoje na primeira aula. Ela foi muito marcante por ser uma professora que interagia muito com a turma, com suas ideias criativas. Vocês viram algum sinal de pontuação dos quais a gente está trabalhando hoje? Tipo ponto de interrogação, o ponto final ou ponto de exclamação? Com certeza vocês viram e estão dizendo, professor Ricardo, ele está lá no final, olha ali, ó, lá onde aquela seta vermelha apareceu. Vocês lembram que sinal de pontuação é esse? Quem lembra? Vou até fazer a pergunta para vocês. Qual sinal foi utilizado no final da frase? E aí, que sinal de pontuação é aquele? Quem já levantou o dedo e falou que sabe a resposta? Olha, eu estou fazendo a pergunta para vocês. Então, qual sinal de pontuação foi utilizado no final da frase? Foi o ponto final, que é só um pontinho que a gente faz. Vamos verificar aqui então outra frase. Então, cuidamos dele até ele se recuperar e voltar a voar. Olha aí, temos novamente uma outra frase. E essa frase também apresenta um sinal de pontuação lá no final dela. Olha ali, ó. Então, cuidamos dele até ele se recuperar e voltar a voar. Ponto. Mas que ponto é aquele ali? Ali é o ponto final, como vocês já sabem. Mas eu tenho outra pergunta para vocês. Por que o ponto final foi utilizado nesta frase? Vocês sabem por que este ponto, chamado de ponto final, foi utilizado na frase? O ponto final a gente usa para fazer pergunta? É para expressar sentimentos? Não! O ponto final foi porque é uma frase afirmativa e ela chegou ao fim. Ou seja, quando eu digo, então cuidamos dele até ele se recuperar e voltar a voar, eu estou afirmando e eu concluí a frase. Por isso que o ponto final foi utilizado, porque é uma frase afirmativa e ela chegou ao fim. Agora vejam bem. Eles sabiam que eu não tinha coragem. Olha, interessante essa frase. Eles sabiam que eu não tinha coragem. Apareceu ali, ó, novamente, o ponto final. Gente, se aparecer o ponto final, é um indicativo de quê? De que a frase acabou? Perfeito. É um indicativo de que eu estou afirmando alguma coisa? É um indicativo de que eu estou negando alguma coisa? Olha! Para isso, você tem que ler novamente a frase. Vamos ler. Eles sabiam que eu não tinha coragem. Essa frase afirmativa é negativa. Vou deixar vocês aí na dúvida. Por que o ponto final foi utilizado nesta frase? E aí? Ponto final apareceu novamente na frase. Por que que ele foi utilizado? É porque é uma frase afirmativa? É porque é uma frase negativa? E aí? Qual é a resposta? Porque é uma frase negativa e ela chegou ao fim. Ou seja, quando eu utilizo a palavra não, eu estou fazendo uma negação. Por isso, é uma frase negativa. Tá certo? Olha ali, ó. Já deixei até marcado para vocês. Bem bonitinho. Vamos lá, então.
vai levar montada? Aqui, vejam só, tinha um personagem falando, usou o travessão no início da fala. Quando eu coloco travessão no início da fala é porque eu estou indicando que um personagem está falando. E aí vocês já sabem qual é a fala dele, da personagem, da vendedora. Não é? Lembraram que é a vendedora? Vai levar montada? E aí no final ela coloca um sinal de pontuação. Olha ali o sinal de pontuação que apareceu. E aí, crianças? Vocês lembram desse sinal? Ele apareceu em algum momento da nossa aula de hoje? Apareceu. Qual sinal de pontuação foi utilizado no final da frase? E por quê? E aí? Duas perguntas em uma só? Qual sinal de pontuação foi utilizado no final da frase? Ponto de interrogação, aquele ponto ali bonito. Ponto de interrogação. E a gente sempre utiliza ele para uma coisa muito comum. Por que ele foi utilizado? Vocês já sabem. Ele foi utilizado para fazer uma pergunta. Ou seja, sempre que você vai fazer a pergunta a alguém, você tem que colocar no final o ponto de interrogação. Vamos lá. Não, tenho medo de altura, prefiro caminhar. Gente, olha aí. Novamente, outra fala de personagem, porque foi iniciada com o ponto de, ou com o travessão. Quando tem aqui o travessão no início da frase, eu estou indicando que alguém está falando, que é o personagem. No caso, a mulher que foi ao supermercado. Não, tenho medo de altura, prefiro caminhar. Olha aí. Apareceu aqui, ó, este sinal uma vez, duas vezes. Que sinal interessante é esse? Mas eu vou colocar ele ali, ó, vou destacar ele só no final da frase. Vamos lá então. Tenho medo de altura, prefiro caminhar. Pergunta para vocês. Qual sinal de pontuação foi utilizado no final da frase? E aí, qual sinal de pontuação foi utilizado no final da frase? Vocês lembram que esse traço com um pontinho no final, ele é chamado de ponto de exclamação. Ponto de exclamação foi utilizado. Vamos lá então. Vou deixar aqui a frase novamente. Vamos fazer a leitura novamente dessa frase? Não, tenho medo de altura, prefiro caminhar. Vocês viram aí como eu dei ênfase quando eu pronuncio esta frase? Por conta dos sinais de pontuação que aparecem nela. Não, tenho medo de altura, prefiro caminhar. Vamos lá então. A pergunta que eu tenho para vocês. Por que o ponto de exclamação foi utilizado nesta frase? Por quê? Vocês lembram? A gente utiliza ele para quê? Para indicar sentimentos como espanto e medo. Então, olha, a vendedora perguntou: vai levar montada? Ela, se espantou? Não. Tenho medo de altura. Prefiro caminhar. Ou seja, ó, ela demonstrou os sentimentos dela. De espanto e de medo. Agora vamos completar algumas frases. O que vocês acham? Eu acho muito interessante, muito legal. Para a gente completar nossas frases, nós vamos utilizar aqueles 3 sinais de pontuação. Vocês lembram quais são? Lembram com certeza. Ponto de exclamação, que é o de vermelho. Ponto final, que é o preto. E o ponto de interrogação, que é o amarelo. Vamos lá então. Como vai a sua avó? Como vai a sua avó?
Se você automaticamente disse assim, vai bem. Você está respondendo. Quando você responde algo, é porque alguém te fez uma pergunta. Ah, como vai a sua avó? Então é uma pergunta. Se é uma pergunta, que sinal de pontuação eu utilizo? E aí? Mas eu não vou colocar a resposta agora. Minha prima me odeia. Olha, vocês viram, ó, até enruguei a cara aqui, ó, para poder ler essa frase. Minha prima me odeia. Olha aí, ó. Será que eu estou fazendo uma pergunta? Será que eu estou fazendo apenas uma frase afirmativa? Ou será que eu estou querendo demonstrar sentimentos nesta frase? Minha prima me odeia. Olha, coisa pesada, não é? Vejam aqui a outra frase. Escrevi 3 linhas. 1, 2, 3, olha aí. Escrevi 3 linhas. Estou fazendo uma pergunta para alguém? Eu estou querendo demonstrar sentimentos? Ou eu estou fazendo apenas uma afirmação? Venham comigo. Vamos aqui. Quando eu digo, como vai a sua avó? Eu estou fazendo uma pergunta. Quando eu faço uma pergunta, vocês já sabem qual é o sinal de pontuação que a gente utiliza. Qual é? O ponto de interrogação. Ponto de interrogação é utilizado para se fazer pergunta. Coloca no final da frase o sinal. Minha prima me odeia. Eu estou expressando sentimentos, minha gente. Quando eu expresso sentimentos, eu não coloco ponto final. Eu coloco o ponto de exclamação. Escrevi 3 linhas. Se eu escrevi 3 linhas, eu estou afirmando. Professor, escrevi 3 linhas. Estou afirmando. Ou seja, eu coloco o quê? O ponto final. Vamos lá então, ó. Apaga tudo. Vamos lá novamente. Passou na praia, no parque e no shopping. Apenas falei por onde a pessoa passou. Passou na praia, no parque e no shopping. Olha aqui, ó. Falo naturalmente para vocês. Nada aconteceu de mais grave. Concluir a frase. Eu estou afirmando. Coloca o quê? Lembraram? Quem lembrou me diz a resposta. A segunda frase. Quando vem me visitar? Olha. Você me respondeu. Se você me respondeu é porque eu estou lhe fazendo uma pergunta. Muito bem. Quando vem me visitar? E aí, se eu estou fazendo uma pergunta, você já sabe qual é o sinal de pontuação que a gente utiliza, não é? Sabe? Com certeza já sabe. Poxa, meu time perdeu de novo. Gente, olha aí. Viram aí a expressão que eu fiz novamente? Olha, demonstrando sentimentos. Fechei a cara novamente, ó. Poxa, meu time perdeu de novo. Estou enrugando o rosto. Apareceram linhas de expressão de sentimentos, ou seja, aqui nessa frase tem sentimento por alguma coisa. E aí, qual é a resposta? Vamos aqui então analisarmos. Quando eu digo passou na praia, no parque e no shopping, eu estou afirmando, eu digo, ó, o Pedro passou na praia, no shopping, no parque. Se eu estou afirmando,
a frase? Pronto, eu já sei qual é a resposta. Qual é a resposta, minha gente? Quem é que já tem a resposta da primeira frase? É o ponto final. Passou na praia, no parque, no shopping. Pronto, ponto final. Quando vem me visitar? Quando vem me visitar? Quando vem aqui? Quando viaja? Quem é você? Isso tudo são perguntas. Quando eu faço uma pergunta, você tem que lembrar de usar o ponto de interrogação. E aqui, poxa, meu time perdeu de novo. Estou revoltado, estou triste. Estou demonstrando meu sentimento pelo meu time. O amor que eu tenho por ele. Poxa, meu time perdeu de novo. Estou revoltado, estou triste. Decepcionado. Qual é dos três sinais de pontuação que a gente utiliza para expressar sentimentos? Lógico que você já sabe. É o ponto de exclamação, que é utilizado apenas para isso, para expressar todos os seus sentimentos. Tá certo, meus queridos? A nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Então, um cheiro, tchau e até a nossa próxima aula.